Boa tarde, galera. Boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo, mas hoje a gente inicia o módulo da segunda parcial de Ginecologia e Obstetrícia, GO2. Muito feliz de estar com vocês ainda. Espero que vocês tenham ido super bem nas provas, boas energias, mas foco e força, porque essa reta final nos custa juntar toda aquela nossa energia que ainda sobra e focar ela no nosso verdadeiro objetivo, cada vez mais próximo e lembrar sempre que a gente é responsável por cuidar da vida de outras pessoas. Então hoje a gente começa com obstetrícia sobre infecções urinárias e embaraço. Então nós sabemos que a infecção urinária é a colonização bacteriana a nível do aparelho geniturinário da mulher. E a gente sabe que as mulheres, por um fator propriamente anatômico, elas têm uma maior probabilidade, uma maior chance de desenvolver uma infecção urinária. Então, dentro daí a gente fala, e o porquê a gente fala que ela tem, pela sua própria condição anatômica, aonde o perinê, um local muito colonizado por bactérias, a longitude da sua uretra, que é de 4 centímetros, tudo isso favorece com que ela seja propícia a levar a colonização, a reação inflamatória e, consequentemente, a infecção e manifestação clínica das infecções urinárias. Então vamos dividir as infecções urinárias. Nós dividimos as infecções urinárias em alta e baixa. As altas é a pielonefrite, que pode ser aguda ou crônica. E de interesse aqui na obstetrícia a gente fica com a pielonefrite aguda. Já as itos ou infecções do trato urinário baixo são aquelas que afetam a uretra e a bexiga. A uretra, a gente fala muito sobre a gonorreia, que não é um tema muito tratado como a própria ito, e sim como uma doença venérea de transmissão sexual, que é provocada pela Neisseria gonorreae, um coco gram-negativo, que consequentemente a mulher ela é mais portadora do que manifesta a doença, ou seja, ela tem uma colonização a nível da flora vaginal e consequentemente que não consegue ascender a uretra, mas elas podem ter sim gonorreia. E a gente fala que o homem, sim, ele é o grande disseminador e que tem uma grande probabilidade de ter as manifestações da gonorreia, que não vem ao caso, tá bom? Então, agora que a gente já mapeou, a gente começa com a definição. Então, nós definimos a ito como uma colonização bacteriana, né? Com manifestações clínicas ou assintomáticas que vão ser diagnosticadas, seja clinicamente ou laboratorialmente, uma colonização bacteriana das vias urinárias. Então, nós definimos a infecção como uma infecção do trato urinário é uma complicação comum na gestação, podendo ser classificada como alta ou como baixa, né? E de acordo também se produz ou não produz sintomas. Quando é um parâmetro, quando é um alazago, quando é um achado laboratorial, em mulher grávida a gente vai chamar de bacteriúria assintomática, ou quando tem sintomas, a gente pode chamar de cistite, a gente pode chamar de pielonefrite, tá? Embora a prevalência das infecções sejam baixas, né, ou seja, das infecções urinárias sejam baixas, sejam similares entre as mulheres grávidas e não grávidas, elas representam um aumento do risco para o desenvolvimento de pielonefrite. E a pielonefrite, sim, é o grande fator de risco, é o grande problema. Por quê? Isso provoca um decaimento, um estado de inflamatório generalizado que vai levar a repercussões clínicas e de desenvolvimento para o feto, que é o grande intuito aqui de prevenir, de tratar, de tentar evitar com que a mulher desenvolva uma infecção urinária. Surge do fato de que a gente evita a pielonefrite aguda, que vai ser uma grande complicação que pode levar a complicações do parto, como o parto prematuro, entre outras complicações que a gente vai estar vendo mais à frente. Então, o que a gente fala? Alterações anatômicas. O corpo da mulher, quando a gente fala, ela já é predisposta a desenvolver infecções urinárias, por quê? A gente já falou que a vulva é onde se localiza a vagina, o entorto vaginal e a uretra, né, o meato ureteral, a gente fala que é muito próximo ao perinê. E o perinê ele já tem uma quantidade de bactérias, principalmente Escherichia coli, Proteus mirabilis, que são as principais bactérias involucradas na infecção bacteriana, tá? Na infecção bacteriana urinária.
Também pode estar causado por fungo, vírus, mas aqui o que não me importa é muito a bacteriana. Além do mais, a gestação, a própria progesterona, ela leva ao que o músculo liso das vias urinárias se torne um pouco preguiçoso, ou seja, promove o relaxamento da musculatura das vias urinárias, fazendo com que a mulher fique com uma êxtase urinária. Então, uma êxtase urinária a nível dos uréteres, a nível da bexiga, e, consequentemente, isso favorece, uma vez que ela é contaminada por essas bactérias, o crescimento bacteriano. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Quais são as alterações? A gente sabe que o útero gravídeo comprime o uréter, faz uma... além de comprimir e fazer essa êxtase urinária, a gente tem a progesterona também, que tem uma alteração no relaxamento. Então, tudo isso favorece uma êxtase fisiológica da urina, que se traduz como a hidronefrose. Então, quando a gente fala que essa êxtase urinária serve como caldo de cultivo para que as bactérias se proliferem. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, que a compressão do uréter, né, e a êxtase urinária de até 200 ml, levando a uma incidência de infecções e pielonefrite. Então, é um número que sempre é recorrente de cair em prova, tá? Quanto é a quantidade mínima necessária para produzir hidronefrose fisiológica é 200 ml. E o que favorece? O que favorece isso é porque a gente tem os ureters, fazendo essa êxtase uma vez contaminado pelo próprio refluxo, que acontece no refluxo vesículo-ureteral, ou seja, com o ureter, isso favorece a infecção, colonização e, consequentemente, ascenso das bactérias. Ao mesmo tempo, a bexiga perde o tônus, tudo isso por ação da progesterona, fazendo com que a mulher grávida se queixe frequentemente de urgência e incontinência urinária. Entre os sintomas, e esses sintomas se agravam no terceiro trimestre, quando a cabeça do feto se situa na pelvis e comprime ainda mais, ou seja, favorece ainda mais a compressão na bexiga. Tá bom? Então, a infecção do trato urinário é uma infecção causada por bactérias que se apresentam na bexiga, nos rins ou uréteres. Então, vamos classificar de uma vez por toda, para a gente nunca mais se perder nisso. Então, a ito, ela pode ser alta ou baixa. As baixas que são um interesse para a gente é a cistite, que é baixa, e a alta, a pielonefrite. Elas se classificam também de acordo com a sintomatologia, então sobre a clínica. Então elas podem ser assintomática, que a gente vai ter a bacteriúria assintomática, e sintomático, ou seja, na classificação clínica, tá? Então pode ser sintomática, aí que é onde entra a cistite e a pielonefrite, ok? E quais são os agentes etiológicos? Sempre, sem vias de sombra de dúvida, a principal bactéria envolvida na gênese, na patogênese, na infecção do trato urinário, seja de adultos, seja de crianças, seja de mulher grávida, é a Escherichia coli. A Escherichia coli é o agente etiológico mais frequente que produz infecções urinárias, seja cistite ou pielonefrite. Né? E uma coisa que vocês têm que saber. E por que ela produz? Porque ela possui um mecanismo fisiopatológico que possui, ou seja, o que favorece com que ela colonize as vias urinárias. Porque uma vez que isso a gente tem a êxtase urinária, a gente tem uma mulher que tem uma êxtase urinária, tem um relaxamento, uma perda do tônus da bexiga, que diminui o poder da urina de fazer o arraste, de consequentemente fazer uma eliminação de bactérias por arraste, por aclaramento. Elas possuem as fibrinhas P e S, que se aderem ao epitélio, se aderem ao urotélio e, consequentemente, favorece a colonização a nível do trato geniturinário, a nível do trato urinário, tanto superior quanto inferior. Tá? Então lembre sempre disso. A Escherichia coli ela é favorecida a sua patogênese por causa das adesinas, que são as fibrilhas P e S, e também tem outros fatores, como a proteína Ks também, e K10, que favorece a uma patogênese, a uma toxigenicidade direta nas células do urotélio. Além do mais, outras bactérias que estão envolvidas com a menor frequência, mas que também podem estar associadas são a Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter, Streptococcus do grupo B, o H. lactii, por isso que tem aquele rastreio a partir de 36 semanas de gestação, para a gente fazer, porque é a primeira causa de pneumonia e também de
meningite nos recém-nascidos e estafilococcus. Então agora eu quero que vocês entendam que esses agentes etiológicos são o mais frequente a Escherichia coli, sem sombra de dúvida. Escherichia coli, Escherichia coli. Agora, segundo a via de disseminação, as infecções podem ser, assim como a gente discutiu lá em EP, a via que esses micro-organismos podem alcançar o trato genital, ou seja, o trato urinário, vai ser pela via ascendente, que é a forma mais frequente, ou seja, onde do perinê ascende a vulva, da vulva ao meato urinário, uretra, ciste, ureter e, consequentemente rim. Tá? Via linfática e via hemática. Olho, via hemática, quando fala para vocês via hemática, olho no Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é aquele micro-organismo que vai provocar uma infecção num sítio distante e que, por disseminação hemática, vai fazer uma pielonefrite aguda com decaimento e pioramento do quadro, muitas vezes debutando com um quadro já de sepse, uma mulher que vai ter uma alteração da consciência, uma mulher que, além do quadro febril, toxêmico, vai desencadear. Lembrar sempre que, se perguntar via de disseminação ou já no próprio urocultivo, hemocultivo dessas mulheres, vir uma estafilococcus, lembrar que o estafilococcus ele tem muito uma disseminação associada à via hemática, o estafilococcus aureus em pessoas imunodeprimidas. E agora vamos falar das formas clínicas, né? Então, o que é bacteriúria sintomática? Ou seja, a bacteriúria sintomática é uma colonização sem que produza sintomas, né? Sem que produza sintomas a nível do trato urinário, qual que é a triada clássica de eu suspeitar que um paciente tem uma infecção urinária? Lembre sempre que é polaquiúria, aquele paciente que vai muitas vezes no banheiro e perde ou seja, e urina uma pequena quantidade. O tenesmo vesical, que ele sente após essas idas no banheiro, que é aquela sensação iminente de que ele não terminou de esvaziar a bexiga. E o último é a dissúria, que é a ardência a eliminar a urina. Então, esse triada de diagnóstico nos favorece a uma cistite e seria o que a gente chamaria de bacteriúria sintomática ou cistite. A bacteriúria assintomática ela não produz esses sintomas. É um parâmetro, é um achado laboratorial onde a gente vai encontrar um conteúdo, ou seja, uma unidade formadora de colônia maior que 100 mil. Nesses casos, já se considera bacteriúria assintomática. E é por isso que na primeira consulta de todas as mulheres embaraçadas se realiza um urocultivo e se busca as unidades de formadoras de colônia. E na mulher grávida, ou seja, nas grávidas, na população atual a gente utiliza isso aqui para definir bacteriúria sintomática. Já nas grávidas, todo conteúdo de bactéria, ou seja, se vem 10 mil unidades formadoras de colônia, 1000 unidades formadoras de colônia, dependendo da forma que a mulher for realizado a coleta, a gente vai fazer o tratamento. Por quê? Porque a gente fala o seguinte, a êxtase urinária pode favorecer o ascenso dessa infecção e, consequentemente, desencadear quadros infecciosos e toxêmicos mais graves. Então, coloca na cabeça de vocês, dependendo da técnica, e quais são as técnicas de coletar urina. As técnicas de coletar urina são o choro médio, que é o jato médio, onde você começa a miccionar, ao eliminar o primeiro jato, recoleciona o resto, ou a gente pode fazer uma punção suprapúbica, ou por métodos invasivos, como sonda de Foley. O que vocês têm que avaliar isso? O número de células segmentárias, o número de células epiteliais vai me falar muito se essa amostra é confiável ou não. Por isso que para mulheres grávidas, a maioria dos textos fala que um conteúdo de choro médio seria uma quantidade de unidade formadora de colônia seria 10 mil unidades formadoras de colônia para ser considerada bacteriúria assintomática nas grávidas. Já na população em geral se considera 100 mil unidades formadoras de colônia, tá? Mas nas mulheres grávidas, toda paciente que tiver um conteúdo maior ou igual a 10 mil vai ser tratada como bacteriúria sintomática, tá bom? Cistite. A cistite é aquele quadro clássico onde a mulher vai referir dissúria, polaquiúria e tenesmo vesical, que é a triada clássica, e é a bacteriúria, ou seja, o conteúdo de bactérias a nível do urocultivo vai vir superior a 100 mil unidades formadoras de colônia, tá? A 100 mil, e olho nas porcentagens, ou seja, representa de 1 a 4% dos embaraços, ou seja, nas infecções de urina, a cistite representa de 1 a 4%. Tá? E aí a pielonefrite. A pielonefrite é a infecção bacteriana que de forma ascendente ou hemática ou linfática, lembrando que a forma mais frequente, a forma mais usual de aparecer é a
ascensão de bactérias, ou seja, a forma de contaminação e infecção do trato genital, perdão, do trato urinário superior. Então ali a gente tem o que? Uma afetação do rim. E isso vai se manifestar clinicamente como um paciente que pode apresentar dissúria, polaquiúria, até mesmo vesical, mas aqui já tem um decaimento do estado geral. Então o paciente vai ter febre, calafrio, vômitos, náusea, né? Muitas vezes ao exame físico a gente já vai ter apunho percussão, que é o sinal de Giordano positivo. Então esse quadro clínico florido, com febre, com alteração do estado de consciência, com o estado de general do paciente, o paciente fica mais quieto, tem uma dor no flanco, que tem apunho percussão exacerbada, a gente vai ter que suspeitar de pielonefrite. Representa 1 a 2% nas complicações do embaraço quando são associadas a zitos, né? Recorrem aproximadamente 20% numa mesma gestação e aproximadamente 15% cursa com bacteremia. É por isso que todo paciente, quando você vai investigar para pielonefrite, a gente fala que é doble cultivo. O que significa doble cultivo? Sempre eu faço urocultivo e hemocultivo, tá? Então, toda paciente que tenha pielonefrite suspeita, ela tem que ser submetida a um urocultivo e a um hemocultivo, tá? E aqui vem só uma questão mais para vocês entenderem. O rim direito tende a ser mais acometido do que o esquerdo. Por quê? Porque o útero ele tende a crescer um pouquinho mais para o lado direito, fazer uma maior compressão no uretro, uma maior êxtase e, consequentemente, comprometer ainda mais o rim direito do que o esquerdo. E na gestação, a pielonefrite é a principal causa de choque séptico. Então, muitas vezes essa mulher chega com alteração do estado de consciência, vocês têm que fazer uma reposição volêmica vigorosa, antibiótico terapia de amplo espectro. É um quadro, é uma urgência médica que chega não para ginecologista e obstetra, chega para o médico generalista, porque a mulher vem por causa infecção urinária, uma dor na região tóraco-lumbar, né, posterior. Então chega muito para nós que somos médicos, seremos médicos generalistas. E como eu faço o diagnóstico diferencial? Quais são as entidades que podem provocar esse quadro de abdômen agudo inflamatório? Lembra sempre que eu posso ter quadros obstrutivos, como é o caso de litiase, vulvovaginites, que tem esse quadro de dissúria, pode imitar ali modo a inflamação da vulva, apendicite, peritonite, pancreatite, lombalgias. Tudo isso tem que entrar. Mas qual é a grande diferença? Um quadro obstrutivo, por exemplo, tende a se manifestar muito com hematúria. E aqui vocês não ouviram falar sobre hematúria. Uma vulvovaginite, a própria inspeção, a gente vai ver, por exemplo, se é uma Gardnerella, se é uma tricomona vaginalis, vai ter aquele aspecto. A Gardnerella, o coelho em fresa, né, ou seja, em frutilha ou morango, com um líquido, uma secreção, uma leucorreia branca, um fedor de peixe podre. Agora a tricomoniase também tem uma secreção mais verdosa, tem um coelho mais eritematoso, uma vagina menos ampla, mais quente, aquecida. Então a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial ótimo. A apendicite clássico, a mulher ela pode ter uma apendicite retroperitoneal por causa da gravidez, ter uma ascensão e, consequentemente, imitar um quadro de cistite ou de pielonefrite, principalmente pielonefrite. Mas qual que é o grande diferencial? A triada, o tipo de dor. Porque a dor na pielonefrite é uma dor empontada, é uma dor urente, porque é o rim que está crescendo e fazendo com que a cápsula renal distenda e doa. Então não é uma dor de um órgão sólido, é a dor de um órgão sólido, né, de um órgão oco, que é o caso do apêndice. E a dor na apendicite é um dor cólico que se inicia de maneira insidiosa, né, não é de origem brusco. A pielonefrite é mais de origem brusca. É uma dor da apendicite, que ela tem flutuações, porque é uma dor do tipo cólico, né? Então, o paciente tem calma, doele, e assim sucessivamente. Pancreatite, dor em barra, urente, aí sim pode me dar mais aí uma complicada, mas lembrar sempre que a gente pode pedir uma amilase e uma lipasa. A milacemia já costuma ter, uma mulher grávida já tem uma milacemia, mas uma hipermilacemia, mas uma hiperlipemia já não existe. Então, tipo assim, pede a lipasa, se a lipasa vem normal junto com uma hipermilásia, pede uma ressonância magnética para entrar nos quadros dos 3 critérios que excluem o diagnóstico de pancreatite, tá bom? E como que eu faço o tratamento?
Então, já falei para vocês, toda bacteriúria assintomática em grávida, se você não é grávida, não trata. Mas se você é grávida, trata pelo aquele risco. A gente fala progesterona, que faz relaxamento muscular. Então, como que eu trato? Então, a primeira eleição aqui, né, no Paraguai, tá, é a ampicilina, tá errado aqui, ampicilina, 500 miligramas de 6 em 6 horas por 10 dias. Já as segundas eleições podem ser utilizadas fosfomicina, 3 gramas via oral em dose única, cefalexina, atualmente não se usa muito a cefalexina por causa do alto índice de resistência, amoxicilina, nitrofurantoína. Nas novas guias atuais, essa é a primeira eleição. Tem uma grande inscrição, é categoria B do embaraço, né? No Brasil também é a primeira eleição, mas a gente continua aqui para nossa cátedra é a ampicilina. Lembrando que a nitrofurantoína só pode ser usada até 36 semanas. Isso é muito utilizado, porque se você opta por uma nitrofurantoína, seja porque você pediu um antibiograma junto com o urocultivo e ela é resistente à ampicilina, cefalexina, fosfomicina, cefuroxima e, se necessário, você não tem outro, você não pode dar ciprofloxacina para esses pacientes, porque elas têm um feto, então a cipro está contraindicada. Você dá a nitrofurantoína, você tem que ter noção que é até 36 semanas, porque a partir desse tempo, a nitrofurantoína ela participa em uma hemólise e compromete também ao metabolismo da bilirrubina indireta. Então tem uma hiperbilirrubinemia indireta que pode provocar uma encefalopatia, que é o Kernicterus. Então isso é uma pegadinha muito clássica dele colocar em prova e que ele fala muito em aula, quem é aluno do Jimmy. A Fabiola eu nunca vi ela cobrar isso, então quem é aluno também da Diana, olho, porque eles dois meio que fazem prova junto. Tá? E como eu faço o segmento? Qual que é o segmento que eu faço desse paciente? Porque uma vez eu tenho que fazer o controle de cura, porque eu tenho que, essa bacteriúria, essa sintomática, eu tenho que ter uma urina estéril. Então, como eu vou fazer? Após 4, né? Após 2 semanas do episódio agudo, né? Eu vou fazer, ou seja, passou 10 dias, no 14º dia que ela terminou o tratamento, eu refaço o urocultivo. E logo a cada mês, tá? Então a cada 4 semanas. Então lembrar, quando eu vou reavaliar, eu vou reavaliar em 2 semanas, eu tenho que pedir um novo urocultivo. E a cada 4 semanas, uma vez que a paciente teve um episódio de ito aguda durante aquela gestação, ela vai repetir o urocultivo. Caso a paciente utilize, ou seja, tenha recorrência ou reincidivas, né, de bacteriúria assintomática ou muitas vezes na própria cistite ao longo de um período de 4 a 6 semanas, a gente pode entrar com a antibiótico terapia profilática. E aí de eleição é a amoxicilina, 250 miligramas, né, uma vez ao dia. E que hora do dia? Isso é a grande pegadinha, tá? Durante a noite. E por que durante a noite? A explicação mora que durante a noite nós tendemos a não urinar. Então nós vamos concentrar, porque a amoxicilina tem uma grande excreção por via renal, então a gente vai concentrar uma grande quantidade de antibiótico a nível da urina, tipo tanto a nível dos uréteres que estão extasiados, quanto da própria bexiga, favorecendo assim uma maior eliminação. Tá? E pode ser utilizada a nitrofurantoína, mas olho que nitrofurantoína até 36 semanas. 36 semanas. E a antibiótico terapia é indicada quando a paciente tem mais de 2 casos. Então você tratou, ela reincidivou, você tratou de novo, e aí a partir do terceiro, se ela teve uma bacteriúria assintomática, uma cistite sintomática, você vai entrar com o tratamento, vai fazer o tratamento de 10 a 12 dias, né, de 10 a 14 dias, mas se preconiza 10 dias, e após esse período você vai indicar 250 miligramas via oral durante a noite, uma vez ao dia durante a noite, de amoxicilina, para que ela tome até o fim da gestação, e justamente por isso que eu acabei de explicar, porque a amoxicilina tomada durante a noite tem uma maior excreção renal e uma maior concentração a nível da urina. Tá? Agora, o tratamento da pielonefrite é totalmente diferente. Diferente da bacteriúria assintomática e da cistite, que eu ia fazer um tratamento ambulatorial, aqui o tratamento ele é intra-hospitalário. Toda mulher grávida com suspeita ou confirmada pielonefrite deve ser internada. Deve ser preconizada um estudo, ou seja, os estudos a se solicitar para a gente avaliar o estado e se essa mulher ela está evoluindo para um quadro séptico. Então a gente vai pedir hemograma, a gente vai pedir perfil renal, perfil hepático, vai avaliar condição respiratória, cardiovascular, vai pedir urocultivo, hemocultivo, urina simples, sedimentos que vai me mostrar meios, não é meios, vai me mostrar
os sedimentos urinários e me mostra, não me confirma infecção, mas me mostra parâmetros sugestivos de infecção. LDL, gasometria arterial, sim ou sim, radiografia de tórax, tudo isso vai ter que ser pedido e muitos desses exames diagnostiquem. Saibam isso, tá? Saibam isso. Numa mulher com pielonefrite, usem essa mnemotécnica para lembrar qual que é a ordem a ser seguida quando você pega uma mulher com pielonefrite. É ECA, vi um dragão, né? ECA, vi um dragão. Que é o seguinte, primeiro você vai pedir os exames, hemograma, PCR, urina simples, hemocultivo, gasometria, né? Logo vocês vão vir com a cultivo. Eu vou pedir cultivo, o C do ECA é cultivo. Então eu vou pedir hemocultivo, urocultivo, né? Eu vou entrar com antibiótico terapia de amplo espectro. Aqui o antibiótico de eleição é a ceftriaxona, 1 gramo a cada 12 horas até 72 horas que a mulher esteja febril. V, volume. Eu tenho que, essas mulheres muitas vezes chegam com uma alteração, né, hidroeletrolíticas, desidratadas, então tem que fazer uma boa reposição volêmica. E caso seja necessário, drogas vasoativas, que aí já tem que ter interconsulta com a clínica médica, tá? Então a primeira eleição é a ceftriaxona, 1 gramo, né, de 12 a 24 horas, a gente prefere a cada 12 horas, né, até a paciente ficar com 72 horas ou 42 horas, 48 horas de apirexia. E aí, para esse caso, nós vamos reduzir, ou seja, desmamar a paciente da ceftriaxona e introduzir antibiótico oral, que é a cefixima, que também é uma cefalosporina de terceira geração, né? Via oral a cada 20 horas, a cada 24 horas, por 10 dias, tá? Caso as pacientes já estejam em caso de choque séptico, sejam bactérias multiresistentes, nós podemos utilizar piperacilina e tazobactam, imipenem, gentamicina e cefotaxima. Mas a primeira eleição, sim ou sim, é a paciente uma ceftriaxona, tá? E por que a gente fala que esses não são utilizados? Porque esses são utilizados, né, como eu estava falando para vocês, pacientes que estão evoluindo em choque séptico ou são bactérias multiresistentes. Não retirar a medicação parenteral mientras tenha febre. Evaluar alta às 48 horas de apirexia. De 48 horas a 72 horas de apirexia, eu posso avaliar a retirada e introdução de cefixima. E, consequentemente, eu vou continuar o tratamento por mais 10 dias e o mesmo esquema, segmento. 2 semanas após o início do antibiótico oral, eu refaço o meu urocultivo. E, consequentemente, se vem estéreo, eu faço o segmento mensal a cada 4 semanas de um novo urocultivo. Uma vez que apareça uma bacteriose assintomática, eu volto a tratar. E se no terceiro caso, ou seja, maior ou igual a 2 casos, eu já tenho essa reincidiva, eu tenho que iniciar o tratamento profilático, que é preconizado com amoxicilina 250mg via oral uma vez ao dia durante a noite, tá? Isso aqui, gente, é um banquete de prova. Quais são as complicações que as itos provocam no embaraço? Parto prematuro, lembra que a gente falava da questão inflamatória, as prostaglandinas que vão agir a nível da musculatura, desencadear no miométrio, que tem um poder, tem um umbral mais baixo, desencadeia grandes contrações e leva ao parto prematuro, ruptura de membrana prematura, baixo peso ao nascer, anemia, insuficiência renal temporal, síndrome de estresse respiratório e sepse. Isso aqui é a nível do feto, tá bom? A mulher tende a ir mais a um quadro de septicemia, choque séptico, e choque séptico agrava ainda mais o meio interno, as condições metabólicas da mulher que predispõem a partos prematuros, a RCU, restrição de crescimento intraútero, entre outras condições. E aí agora a gente pode falar, já falamos das itos, só para terminar a gente fala sobre as litiases renais, que são os quadros de uropatias obstrutivas. Então a litiase ela tem uma frequência variável que depende de vários fatores que estão involucrados, né, na questão da mulher, das desidratações, infecções prévias, malformações congênitas, calcemia, calcinúria, por exemplo, infecções por Proteus mirabilis,
cálculos coraliformes, tudo isso depende de alguns meios ou de algumas investigações que vocês vão ter que fazer prévios à infecção, prévia à gestação, perdão. E lembrar sempre que essas mulheres, elas estão mais favorecidas a terem uma hemoconcentração, a ter uma eliminação maior de sódio, de cálcio, então tendem a formar mais óxido, hidroxapatita, óxidos de cálcio e, consequentemente, levar a uma formação de cálculo. Tá? Lembrar sempre que o diagnóstico de uma uropatia é por ecografia, pielografia ou tomografia helicoidal. Lembrar sempre que a tomografia é evitar, por quê? Porque está contraindicado radiação no feto, então a gente prefere a ressonância magnética para diagnosticar. E qual é o tratamento? O tratamento a gente faz mais um tratamento sintomático, com tratamento com administração de hidratação intravenosa, analgésicos, como por exemplo, porque a dor na uropatia ela se dá pela tentativa de expulsar o cálculo. Então nós damos antiespasmódicos, nós damos analgésicos para acalmar a dor. E caso seja necessário uma litotripsia, uma nefrolitotomia, o indicado é durante o segundo trimestre de embaraço. E pelo amor de Deus, nunca falam que existe a litotripsia extracorpórea, que é uma força que a gente marreta de fora hacia dentro, de fora para dentro, o cálculo e destrói, faz com que ele se esfacele e seja eliminado na urina durante o ato de urinar. Nas mulheres embaraçadas, isso está totalmente contraindicado, não se utiliza desse recurso terapêutico, tá bom? E essa é a nossa aula de hoje. Eu vou fazer algumas perguntas, vou mandar lá no grupo amanhã, domingo, e a partir da semana que vem, quarta-feira, às 6 horas da tarde, nós voltamos a nos reunir. Eu espero que todo mundo se reúna para que o curso não perca a essência. Eu quero agradecer vocês por continuarem comigo, mesmo com essas eventualidades, essas adversidades que estão surgindo, e êxitos, porque vocês são capazes de tudo, basta a gente se concentrar naquele objetivo que a gente veio fazer aqui. Tchau, tchau, e até semana que vem, quarta-feira.